Falar agora do assunto do dia do lançamento do programa Acredita, que foi criado para impulsionar negócios dos mais variados setores, desde daquelas famílias beneficiadas pelo cadastro único, trabalhadores informais, até investidores estrangeiros, com foco em projetos de sustentabilidade, muita relevância para o mercado secundário, para o crédito do mercado imobiliário, como a gente viu também, importante isso, um destaque bastante grande para o governo federal, mas tem um foco muito grande na área dos micro e pequenos empreendedores. Por isso, eu vou conversar agora com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, já na tela conosco, direto dos estúdios em Brasília. Ministro, muito obrigado, saiu direto do Palácio do Planalto, da solenidade, para poder estar conosco aqui. Larissa Rodrigues já vai se juntar a nós nessa conversa, assim como o Pedro Duran, mas converso abrindo a entrevista aqui, ministro. Um dos pontos que a gente viu sendo bastante destacados é do quanto o governo acredita neste programa, acredita como uma mola propulsora da atividade econômica. No que diz respeito especificamente à sua área, quais são as expectativas em termos, se não de crescimento do setor, das empresas ou de geração de empregos, qual é o impacto que o seu ministério está esperando a partir do início desse programa, que, pelo que o senhor disse no seu discurso, é o que já vai começar agora. Assim que a MP estiver publicada, as pessoas já vão poder começar a usufruir de alguma parte dos benefícios do programa. Mais uma vez, bem-vindo aqui conosco, ministro. Bem, obrigado, boa tarde a vocês. Olha, o grosso do Brasil, do ponto de vista comercial, né, empresários, enfim, é feito por pequenas empresas, né? 95% dos CNPJs são MEIs ou micro e pequenas empresas. Então, só 5% é que é grande empresa. E, normalmente, quando você tinha um ministério de indústria, comércio, quem tinha acesso, quem tinha mais força, são os grandes empresários. Agora, o presidente Lula, ao editar essa medida provisória, primeiro ele permite, a partir de amanhã já, o desenrola das pessoas jurídicas, que era uma coisa muito reivindicada. A gente fez o desenrola das pessoas físicas e as pessoas jurídicas tinham problema porque pegaram dinheiro do Pronamp, pegaram dinheiro emprestado de banco ou compraram alguma coisa para poder montar o seu negócio e ficaram enroladas. Então, a primeira coisa era o desenrola. Esse desenrola vai seguir mais ou menos o modelo da faixa 2 do desenrola da pessoa física, né? E se os descontos forem semelhantes, nós vamos ficar entre 40% e 90% de descontos daquilo que a pessoa tem de problemas de dívidas. Isso estimula muito a pessoa a fazer o pagamento, né? A desenrolar, a se arrumar a sua vida, para que depois, então, ela possa ir para a segunda faixa, que é o 360, que vai permitir que o pequeno empresário, o MEI, e aqueles que faturam até R$360 mil, peguem emprestados um valor que equivale a 1/3 do faturamento do ano passado. Essa é a primeira vez que o governo federal vai olhar com mais atenção, com bastante atenção, para esses pequenos empresários, que, no fundo, são grandes geradores de emprego, né? A gente viu que, no ano passado, por exemplo, aquela massa de gente que foi contratada, 80% dos empregos são dessas pequenas empresas. E essas pessoas não têm, normalmente, crédito. Então, elas ficam atoladas em problemas, vão no banco, o gerente não dá bola para eles, porque eles não são os grandes empresários. E agora não, vai ter um lugar específico, um crédito específico para essas pessoas, né? Então, essas duas medidas, tanto a do Desenrola quanto o Procrédito 360, são as que são mais específicas do ministério que eu comando hoje aqui no governo. Como eu disse, Pedro Duran e Larissa Rodrigues também se juntam aqui a mim nessa entrevista. Larissa Rodrigues está aí perto do ministro Márcio França. Por favor, entrevistado é seu. Obrigada, ministro, por atender o nosso convite. Ministro, essa medida provisória ela acabou ficando muito ampla, né? Nós mesmos estávamos aqui discutindo para poder separar em partes. O senhor explicou o que é que cabe ao seu ministério. Mas para quem está em casa, tem o MEI, né? O microempreendedor, que tem um MEI, ele fatura ali mais ou menos 80 mil por ano. Um segundo passo é o Simples, aquele que é categorizado como do Simples Nacional até 360 mil. O que ele pode fazer? Amanhã o senhor disse que ele já consegue o Desenrola. A partir de quando ele vai ter acesso a um crédito? E, em especial, esse crédito ele vai prever um juro menor? Qual que é o diferencial dele entrar neste programa hoje do que ir ao banco, ao seu gerente e conseguir algum tipo de empréstimo? Bom, vamos lá. A separação é assim, né? MEI, você fatura até R$81 mil por ano, né? Então, esse é o MEI.
Agora, do Simples, você tem faixas. A primeira faixa, que vai até R$360 mil, é microempreendedor. O micro e o MEI são os que têm mais dificuldades de pegar dinheiro, porque como eles são pequenos, normalmente os bancos querem dar atenção para os maiores. Então, no caso do Desenrola, vai entrar todo mundo, vai entrar o Simples inteiro. O Simples vai até 4 milhões e 800 de faturamento. Quando eu falo faturamento bruto, evidentemente. Então, uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 já não é uma pequena empresa, é uma empresa que já tem algum porte, tem vários funcionários. Esses vão poder desenrolar a sua situação com descontos do mesmo jeito que nós fizemos na pessoa física. Os bancos acabam oferecendo desconto para que a pessoa possa adiantar o pagamento e zerar a dívida que tem. Ato contínuo, ele vai abrir para essa pessoa que fatura até 360 mil, portanto, o MEI e o microempresário, aí sim abre-se um crédito, uma possibilidade de crédito de pegar emprestado até 1/3 do que ele faturou no ano passado. Então, supondo que uma empresa faturou R$300 mil, ela vai poder pegar R$100 mil emprestado com um juro que é um juro mais barato, mais ou menos a metade do que se fosse normal num banco, né? Porque é 5% mais a Selic. Como a gente espera que a Selic continue caindo, a gente espera chegar até o final do ano com esse juro próximo de 1% ao mês, mais ou menos. Ainda é muito alto, né? Claro. O ideal seria que tivesse um juro de 5%, 6% ao ano, né? Mas como tem a Selic ela pesa, porque o banco não empresta também se não recompuser esse dinheiro, já que o banco também vai pegar esse dinheiro de alguém. Então, a gente, nesse caso específico, está dando mais ou menos a metade do que se a pessoa tivesse que pegar num banco comum. Há um detalhe que vale mencionar, porque se a empresa for de mulher, comandada por uma mulher, ou com uma mulher na presidência da empresa, aí ao invés de pegar 1/3 do valor do faturamento, pega até metade do que ela faturou no ano passado. Então, se uma empresa, por exemplo, uma moça que gerencia uma empresa, uma microempresa, e essa empresa faturou R$300 mil, ela vai poder levantar R$150 mil ao invés de R$100 mil. Mas isso não é um benefício do governo ou dos bancos, não é? Porque geralmente as mulheres são melhores pagadoras mesmo. Pois é, o senhor destacou isso no discurso da solenidade de hoje também, de que as mulheres são mais adimplentes do que os homens. Pedro Duran, sua pergunta para o ministro Márcio França. Oi, ministro. Boa tarde. Obrigado por conversar com a gente. Tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse programa, todo programa que vocês anunciam hoje, ele depende de uma certa formalidade. A gente sabe que os dados do governo federal apontam que o maior número de MEIs, ou seja, as categorias que têm mais MEIs registrados, são os trabalhadores ambulantes, vendedores ambulantes e os cabeleireiros, que são categorias que têm muita informalidade ainda. Até para você conseguir tomar um empréstimo nesse formato, você precisa do registro do CNPJ. Vocês têm expectativa de que o programa possa ajudar a fazer uma maior formalização desses profissionais que trabalham nesse tipo de trabalho para que eles tenham um CNPJ? E isso entra, inclusive, para diminuir a sonegação fiscal nas contas do governo, ministro? No Brasil, 15 milhões de pessoas são formais através de MEI. Então, elas fazem o formato do MEI, que é um formato até bem simples. Hoje, a dona Cleide falou lá sobre isso, uma senhora que trabalha com lacres, né? Eles fazem bolsas com lacres de cerveja, de refrigerante. Ela explicou como é que ela fez o primeiro MEI dela e que isso permitiu ela regularizar, emitir nota fiscal, ter algumas garantias, enfim. E é claro que nós temos também o objetivo de que outras pessoas que são informais, como você mencionou, possam ser atraídas para dentro do sistema formal, atraídas por esse empréstimo, porque a pessoa fala, olha, se você não for formal e você quiser, por exemplo, pegar a sua moto e trocar para uma moto nova e você faz entrega de pizza, por exemplo, você vai pagar 25% de juro ao ano. Se você for MEI e você tiver formal, você vai pagar 11%, 12% ao ano. Então é uma diferença bem grande na sua prestação da sua motocicleta, por exemplo. Então, uma das tentativas que o governo está fazendo é tentar atrair, porque o Brasil tem 20 milhões de pessoas, como você disse, que são informais. Elas não têm formalidade nenhuma, elas trabalham, se viram, mas também nunca foi dado para essas pessoas algum tipo de benefício se ela formalizasse, né? Então, agora nós estamos oferecendo esse benefício, não só do seguro garantia, da previdência, da aposentadoria, mas agora também com empréstimo que possa ser muito mais barato do que o empréstimo comum.
O objetivo disso tudo, né, Pedro, é que a gente consiga fazer com que as pessoas compreendam que, na medida que está formalizado, a gente tem como reconhecer e ter força. Sem estar formalizado, a gente fica sem força, porque a gente não consegue nem saber quanto que a pessoa fatura por mês, né? Nesse caso, não, a pessoa está formalizada, ela vai ter a sua renda e vai ter um empréstimo que, de alguma forma, o governo garante o pagamento, porque o governo está emprestando um valor do FGO, que é um fundo para isso mesmo, para incentivar as pessoas. Você que tem um pequeno negócio, essa senhora, por exemplo, que estava lá hoje, né, que elas têm uma cooperativa de senhoras que fazem bolsas com esses lacres. Ela vai poder comprar mais estoque, guardar mais estoque e aí, evidentemente, vai conseguir fazer com que o preço delas fique mais barato. Se a pessoa precisa de uma máquina ou de uma batedeira ou de uma coisa especial, né? Então, são possibilidades que, normalmente, o pequeno e o micro têm muita dificuldade com a rede bancária. Isso surgiu no primeiro debate que eu fui como ministro, no Conselhão. A Luísa Trajano, que é aquela empresária famosa, que é dona da Magazine Luiza, discutindo com um dos presidentes de banco do Brasil grande, um banco bem importante, ela falou, mas vocês querem emprestar para quem não precisa. E para quem precisa, vocês não conseguem emprestar porque a pessoa não tem garantia. Então, o governo vai ajudar com esta garantia, né? A fazer com que o juro caia para que a pessoa possa pegar o recurso. Que no mundo todo, para a pessoa começar, ela começa pequeno, mas ela não quer ficar pequeno para sempre, ela não quer ser micro nada, ela quer ser grande. E como você viu hoje, as pessoas que testemunharam lá, todo mundo quer ter mais um funcionário, quer ter mais estoque, quer vender mais, mas ele não consegue, porque não consegue dar a alavancada do dinheiro, porque não tem o crédito. Ministro, já está com a gente aqui o Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, para também fazer uma pergunta. Naka. Obrigado, Yuri. Ministro, na semana passada, o quadro econômico mudou de maneira importante com a nova meta fiscal para 2025. E do Banco Central, a gente teve algumas indicações de que talvez o ciclo de queda dos juros não seja tão longo ou tão extenso como se esperava até poucos dias atrás. Isso, de alguma maneira, pode prejudicar essa iniciativa para os empreendedores com juros maiores à frente, já que o mercado de juros futuros está se reposicionando atualmente, ministro? Todo juro alto é ruim para todo mundo, né? É ruim para todos os níveis. O grande empresário sofre com juro alto e o pequeno também acaba sofrendo com juro alto. Todos nós estamos numa campanha muito grande de convencer cada vez mais o Banco Central a fazer a redução que a gente acha necessária. Mas é claro que isso é uma conta que não pode ser feita porque a gente quer apenas, né? Tem uma série de componentes. O que eu posso adiantar é que todos os números que nós temos internos no governo são muito positivos. Já no ano passado, você se recorda, o presidente Lula mencionou isso hoje, havia uma previsão de crescimento de 0,8 e a gente cresceu 2,9 com viés de 3, como ele falou hoje, né? Com viés de 3. E esse ano também, todo mundo olha, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, mas sinceramente as coisas estão muito positivas e eu acho que mais uma vez a gente acaba se surpreendendo. Por exemplo, uma medida como essa aqui vai injetar na economia próximo de 20, 25 bilhões de reais em empréstimos gerais para todas as pessoas ou para muitas pessoas. E quando um pequeno comerciante, por exemplo, ele ganha, ele consegue um empréstimo de 50 mil reais, pode ter certeza que ele vai investir no negócio dele, ele vai colocar mais uma coisa nova, uma máquina nova, equipar os seus equipamentos lá principais, porque todo mundo gostaria de ter acesso a melhorar o seu negócio. Há um conceito que a gente, o empresário de maneira geral, muita gente confunde, é uma das coisas que eu tenho, a partir do instante que fui nomeado ministro para essa pasta, tentado convencer a Fazenda muitas vezes sobre isso. A pessoa fala, tem um faturamento de 400 mil reais. Sim, mas o faturamento não é o lucro da pessoa. O lucro da pessoa é apertado. Um restaurante, um bar, trabalha com lucro de, quando está muito bem organizado, 8%, 7%. É difícil você ter algum restaurante que fature 15% líquido, né? Então, se a pessoa faturou, por exemplo, 500 mil reais no ano, na verdade dá 5 mil reais por mês, né? Pensando que a pessoa tem que pagar aluguel, pagar funcionário, tem riscos o tempo todo. E durante a pandemia, a maioria dessas pessoas ficou muito prejudicada. O governo inventou lá para trás o Pronamp, que era um outro tipo de ajuda. O Pronamp foi muito importante, a gente emprestou 50 bilhões de Pronamp. Mas o Pronamp, quando a pessoa pegava, era um valor mais a Selic. Ninguém imaginava que a Selic ia parar em 13. Ela de 3 foi parar em 13. Aí as pessoas simplesmente se machucaram. Então,
Se o governo pode ajudar na agricultura, se o governo pode ajudar as grandes empresas a se instalarem no Brasil, por que também não ajudar exatamente o pequeno empresário, que é ele que é o grande gerador de emprego no país, né? Como eu disse, nos dados do CAGED do ano passado, 80% dos empregos vieram exatamente dessas categorias aí. Deixa eu chamar de volta, ministro, a Larissa Rodrigues para fazer mais uma pergunta. Ministro, a gente sabe que na parte política há muita expectativa por esse programa. Eu cheguei a ouvir ali no Palácio do Planalto que isso pode significar o grande programa para alavancar não só a economia, mas a popularidade do presidente neste ano. O que a gente tem de prático esperado com esse programa? Que número você trabalha, o seu ministério trabalha? O senhor falou agora o que pode servir de empréstimo, mas de melhora da economia, de geração de empregos, há algum tipo de levantamento que vocês estão de expectativa de fato daqui a um ano, no final do ano, vai ter gerado tantos empregos, ajudado tantos microempresários, por exemplo? Você tem aí o universo, no caso do Desenrola, é o universo de todas as PJs que são MEIs ou que são simples. Então você tem um total de 22 milhões de pessoas que podem estar dentro desse pacote. Agora, evidentemente que nem todo mundo está devendo. Então tem gente que não tem problema, não está enrolado. E se tem uma coisa que a pessoa, o empresário, não quer, é ficar enrolado com dívida, que ele sabe que se ele tiver que pegar dinheiro de banco para poder quitar a dívida, ele acaba pegando a 20%, 25%, não consegue mais sair do problema que ele acabou entrando, né? O presidente mencionou hoje um caso concreto de uma pessoa que estava lá hoje, que foi falar com ele sobre isso, que é uma empresária, dona de um restaurante em São Paulo, e que tinha vontade de poder ampliou, mas durante a pandemia teve problemas porque não tinha o mesmo número de clientes e aí ficou devendo para o banco e aí vai para ação na justiça, quando entra com ação de execução fiscal aquilo sobe, protesto, enfim. Então, o número de pessoas, eu calculo que nos MEIs e nos simples nós devemos ter uma faixa de 8% a 10% das pessoas que podem ser atendidas. Portanto, próximo de 2 milhões de empresas podem ser atendidas aí, no caso do Desenrola, 3 milhões de empresas mais ou menos. Depois da outra faixa, que é a faixa para o empréstimo, aí nós temos um número menor. O MEI são, como eu disse, 8 milhões de pessoas, aliás, 15 milhões de pessoas, e no caso do micro, tem 4 milhões de pessoas. Então, esses dois grupos é que poderão pegar o empréstimo. Aí, o sonho da pessoa, pelo menos assim é o que eu percebo, né? Todo mundo que tem um cabeleireiro, ou que tem um negócio em casa, ou que tem... As pessoas querem ampliar os seus negócios. Se tiver o crédito, a pessoa pega o dinheiro. É que no país o crédito ainda é muito curto, as pessoas não conseguem porque não tem a garantia. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, o banco quer oferecer o crédito para quem não precisa do crédito. E para quem precisa do crédito, ele não tem a garantia. Então, nós vamos resolver esse pedaço do problema. Se tudo correr bem, Larissa, tem uma coisa que eu acho que é relevante. É que o dinheiro que for voltando para dentro do FGO vai ser reemprestado de novo. Então, esse valor pode crescer muito, né? Você imagina que se a gente tivesse aí os 50 bilhões que foram emprestados do FGO, se fossem disponibilizados hoje, nós teríamos 500 bilhões, porque quando você coloca 1 bilhão, normalmente você alavanca mais ou menos 8, 10 vezes o mesmo valor. Então, quando o banco tem 1 bilhão que o governo garante, o banco consegue emprestar 10 bilhões mais ou menos, né? Porque ele sabe que a inadimplência vai ficar mais ou menos nessa faixa, no limite dos 8, 10%. Ministro Márcio França, titular da pasta do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, esteve conosco aqui logo após o lançamento do programa Acredito. Eu agradeço bastante a entrevista do senhor. Bom trabalho, uma boa semana. Obrigado a vocês. Olha, eu queria dizer que essa vai ser uma grande revolução. A gente vai pedir antecipadamente para as pessoas, como o presidente Lula falou, as pessoas que tiverem dificuldade, que façam contato, porque a gente quer ir consertando, né, as coisas, porque evidentemente que muita gente vai procurar ao mesmo tempo. O início é o desenrola, para a pessoa desenrolar. E daqui a uns 60 dias, depois de alterado a necessidade dos bancos e do próprio fundo, é que vai estar disponível esse valor do crédito do 360. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, ministro Márcio França. Agradeço também Larissa Rodrigues, que viabilizou a entrevista, assim como o Fernando Nakagawa e Pedro Duran, que me ajudaram aqui nessa conversa.